abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós leremos juntos como igreja. Convido você a ler comigo mais uma vez o versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus queridos irmãos, falaremos sobre o tema que está aí, a Bíblia, o livro dos livros. Este mês comemoramos o Dia da Bíblia. Segundo domingo do mês de dezembro, foi um domingo muito especial para as igrejas históricas, as igrejas conhecidas como igrejas protestantes, as igrejas bíblicas, que comemoraram o Dia da Bíblia. E eu não senti no coração nesta noite, Deus falou o coração para que nós pudéssemos pregar, reafirmar, trazer verdades, aplicação das verdades da própria palavra de Deus para o povo de Deus, num contexto em que há muito enfrentamento quanto a este livro. Muito enfrentamento quanto às doutrinas fundamentais da fé cristã. Nós precisamos, irmãos, nesta noite, ouvir sobre este assunto. A palavra de Deus é o livro dos livros. É o livro dos livros. É a própria palavra, é a própria verdade de Deus, objetiva. O livro mais impresso de todos os tempos. O livro mais lido de todos os tempos. E eu diria até sem medo de errar, o livro mais perseguido de todos os tempos. Essa é a Bíblia Sagrada. Este é o livro dos livros. E nesta noite, meus irmãos, quero chamar a sua atenção que vivemos o tempo em que, não obstante, hajam no meio do povo de Deus, no meio dos nossos arraiais evangélicos, centenas de livros evangélicos, dezenas de bíblias de estudo, vemos uma geração analfabeta de Bíblia. Presenciamos uma geração que não conhece a sua fé. E que, se não conhece, não sabe defender a sua fé. Os crentes hoje, a geração de hoje, via de regra, não tem firmeza quanto ao que acredita, porque não conhece. A geração de hoje, via de regra, corre atrás das últimas novidades do mercado da fé. E estão correndo sempre atrás das últimas novidades. Qual é a última onda do momento? E lá se vai um monte de gente. Não examinam mais a palavra de Deus. Perdeu-se o hábito daquele povo bereano, que a Bíblia relata lá no livro de Atos, que ao ouvir a palavra de Paulo, ia nas Escrituras para verificar se realmente aquilo que Paulo falava estava de acordo com a verdade de Deus, a verdade objetiva de Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. Geração que não tem raízes com um compromisso, não tem raízes e nem compromisso. Uma geração em que a luz interior, infelizmente, é mais importante que a palavra objetivamente revelada, a palavra de Deus objetivamente revelada. Vemos uma geração, meus irmãos, em que a experiência subjetiva é mais importante do que a verdade objetiva.
Vemos o tempo, meus irmãos, infelizmente, em que as emoções estão no trono, as pessoas estão com as emoções no trono e a razão está fora do trono. O culto deixou de ser um culto racional em muitos arraiais do nosso tempo. Por causa do fato de que a Bíblia tem sido colocada de escanteio. As pessoas buscam a salvação, vêm à igreja para buscar a salvação, mas não o Salvador. Querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem as dádivas de Deus, mas não querem o Deus das dádivas. Em total descompromisso com a palavra. Esse é o tempo, essa é a nossa geração, esse é o tempo que vivemos, difícil tempo que vivemos, meus irmãos. Então urge que os pregadores, os pastores, os líderes das igrejas e os crentes em geral reafirmem essas verdades, reafirmem a palavra, a crença na palavra, o conhecimento da palavra nos dias de hoje. E nesta noite quero discorrer com os irmãos sobre esse texto, que eu entendo que é um texto que vai nos levar a algumas verdades fundamentais que precisamos reafirmar nesta noite. O texto, a princípio, destaca 2 pontos importantes. Estão aí nos slides para os irmãos. Primeira verdade fundamental e importante que o texto destaca, Paulo chama a atenção, é a instabilidade dos impostores. Ele já chama a atenção lá no versículo 13. E o segundo ponto importante que Paulo destaca é a firmeza dos fiéis à palavra. 2 extremos. Paulo destaca a instabilidade dos impostores já do seu tempo e a firmeza daqueles que permaneciam fiéis à palavra. No versículo 13, Paulo diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Aí está o primeiro destaque. Enganando e sendo enganados. O primeiro destaque está aí. A instabilidade dos impostores. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, é o que diz a palavra. Paulo já destacava isso no seu tempo. No tempo de hoje, urge que enfrentemos, urge que desmascaremos com a verdade revelada, com a verdade pregada, quem sejam estes impostores. Meus irmãos, as pessoas que abandonam a palavra de Deus para buscar as novidades no mercado da fé, são estas pessoas, que estão enganando e sendo enganadas. Estão enganando e sendo enganados. Para elas, para estes impostores, Paulo chama de impostores, a vida é uma espécie de ciranda, e todo dia parece que há uma coisa nova, uma leveza, uma mutação constante. É preciso haver criatividade para que haja a manutenção da congregação, porque senão a congregação vai embora. Então a mensagem precisa ser sempre renovada do ponto de vista de que há sempre uma coisa nova a ser dita, que precisa ser dita. Nada é permanente. Para esse povo que Paulo chama de impostores, nada é permanente. A cada dia é preciso inventar uma novidade, uma nova doutrina, uma nova prática, uma nova experiência. E assim a igreja, ou estas igrejas, ou este povo, anda de experiência em experiência. E mais espiritual é quem tem uma nova experiência. Menos espiritual é quem não tem a experiência do momento. E assim, infelizmente, meus irmãos, as gerações vão se inclinando para ouvir estes impostores que são instáveis em si mesmos. A cada geração, precisamos então, irmãos, como igreja do Senhor, estar atentos para esses perigos, os perigos das inovações extrabíblicas. Os perigos das inovações extrabíblicas. Aqui eu queria citar pelo menos 4 inovações, 4 grandes inovações, ideologias, que infelizmente têm entrado sorrateiramente nas igrejas. A primeira grande inovação é o que nós podemos chamar de misticismo pragmático. Há um misticismo pragmático dentro dos nossos arraiais. As pessoas estão vindo à igreja atrás do místico. E um místico que seja pragmático, que dá certo, que funciona,
que traz resultado. A segunda grande inovação que tem adentrado os nossos arraiais por falta da Bíblia é o liberalismo teológico. Uma mensagem palatável que não acredita mais nas verdades fundamentais da fé e abre espaço para um liberalismo teológico. O extremo do liberalismo teológico é uma ortodoxia morta. Há muitos pregadores, pastores, há muitas igrejas até vivendo e procurando ter uma ortodoxia bíblica, mas infelizmente uma ortodoxia morta. E o que eu poderia chamar, o que nós poderíamos chamar de ortodoxia morta? A pessoa tem luz na cabeça, tem a verdade na cabeça, mas não tem fogo no coração. Tem até a verdade revelada, tem a Bíblia, tem uma boa teologia, tem um bom culto, um culto fundamentado, um culto cristocêntrico, mas não tem a verdade revelada, a verdade, o fogo no coração quanto à verdade revelada. Um culto que se revela proveniente de uma ortodoxia morta. E a quarta e última inovação, que a gente está aqui apenas citando, não dá para descer mais profundamente, mas a quarta inovação seria um experiencialismo intimista. Infelizmente, meus irmãos, vivemos tempo em que os crentes estão vivendo experiências sem fundamento bíblico e estão chamando isso de experiências com Deus. E quem não tem a experiência extrasensorial e espiritual não pode se considerar cristão ou um cristão consagrado, um cristão santificado. É o que nós chamamos de experiencialismo intimista. Por que intimista? Porque intima aquele que não tem essa experiência. Busca-se uma segunda bênção, por exemplo, para citar aqui um exemplo. Eu fui salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo adentrou meu coração, batizou-me para a redenção, mas eu preciso buscar ainda uma segunda bênção. Eu preciso buscar ainda o que muitos arraiais estão chamando de um segundo batismo, ou batismo com o Espírito Santo. É o experiencialismo intimista. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já ouviu essa pergunta? Se você não foi batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado, precisa falar línguas estranhas, precisa ter uma experiência extrasensorial diferente, sob pena de você não ser considerado ovelha daquele rebanho. Meus irmãos, o que é isso, o que não é isso, senão perigos dessas inovações que nós temos no dia de hoje, no tempo de hoje, proveniente do que Paulo chamou de doutrinas de impostores, que trazem instabilidade para o meio do povo. Vivemos hoje, meus irmãos, uma realidade de uma igreja pós-denominacional. O que é uma igreja pós-denominacional? Líderes estão fundando igrejas como se fossem franquias empresariais dentro da igreja. Infelizmente, é o tempo que temos vivido hoje. Líderes estão fundando igrejas como se fossem franquias espirituais. Veem a igreja como uma empresa familiar. São pessoas que veem a igreja como uma empresa familiar, uma fonte de lucro. E já não há mais a placa denominacional, mas a placa remonta ao nome da família, ou ao sobrenome da família. É o tempo que temos vivido. A palavra diz, meus irmãos, que o castigo recebido pelos que querem enganar outras pessoas é serem vítimas do seu próprio engano. É o que diz no versículo 13. Mas os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que diz a palavra. O castigo para essas pessoas que estão enganando, que estão buscando, que estão trazendo essas inovações, entre aspas, é eles mesmos serem enganados com as verdades que estão pregando. Porque, na verdade, nem eles mesmos acreditam que isso possa fazer diferença para a salvação de muita gente. Meus irmãos, aí Paulo eu destaquei com os irmãos essa instabilidade, a instabilidade dos impostores. Mas Paulo fala também da firmeza dos fiéis. Firmeza dos fiéis, no versículo 14. No versículo 14, Paulo diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Sabendo de quem o aprendeste.
Meus irmãos, a ordem de Paulo a Timóteo, aqui, é para que as pessoas permaneçam firmes, que Timóteo permanecesse firme nas Escrituras. E essa exortação de Paulo a Timóteo nunca foi tão oportuna quanto na nossa geração. Nunca houve um tempo em que essa pregação de que os líderes e a própria igreja permanecessem firmes nas Escrituras nunca fosse tão importante, tão premente. John Stott, um teólogo muito conhecido, dizia que os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, com uma nova teologia, uma nova moral, dando sinais de que a igreja precisa passar por uma nova reforma, quando na verdade ela está indo contra aquilo que Deus estabeleceu como fundamental. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, para Timóteo, que ele deveria permanecer firme nas Escrituras. Na contramão do que Paulo já vivia no seu tempo, Paulo ordena aqui a Timóteo que ele permanecesse firme, porque isso ele não tinha aprendido de qualquer aventureiro. Isso ele não tinha aprendido, as verdades fundamentais ele não tinha aprendido de qualquer pessoa, mas desde a infância tinha aprendido de sua mãe e depois tinha aprendido de sua avó, Lloyd. E também, por último, agora do próprio apóstolo Paulo. Então, as pessoas tinham credenciais para fazer com que Timóteo acreditasse naquilo que elas diziam, a mãe, a avó e o próprio apóstolo. E a esta palavra, a esta pregação dessas três pessoas, Timóteo deveria permanecer firme. Meus irmãos, aqui então elencamos os dois pontos principais que Paulo já retrata nesses dois primeiros versículos: a instabilidade dos impostores e a firmeza dos fiéis. Mas por fim, Paulo agora vai retratar a superioridade da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores. Do versículo 15 ao versículo 17, nós encontramos esse relato. A superioridade da palavra de Deus em relação aos enganos dos impostores. O versículo 15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que há uma superioridade na palavra de Deus em relação ao engano dos impostores. Paulo está dizendo que as Escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. As Escrituras sagradas são confiáveis e úteis. A Bíblia, meus irmãos, é o livro dos livros, inspirada por Deus, sem dúvida nenhuma, inspirada por Deus, num período de aproximadamente 1100 a 1400 anos. Inspirada por Deus porque tinha sido escrita por 40 escritores, embora em épocas diferentes, contextos diferentes, históricos diferentes, panos de fundo geográficos, históricos, culturais diferentes. Percebemos ao ler a palavra, ao estudar a palavra, que há uma coerência, há uma harmonia, há um entendimento harmônico entre esses autores, esses escritores, embora tivessem vivido em contextos diferentes. A palavra de Deus se mostra então um livro confiável, se mostra então um livro inspirado. Isso acontece porque, na verdade, quem está por trás do que o escritor está colocando no texto não é ele mesmo, mas é uma mente divina que está inspirando, que está trazendo a verdade revelada. Por causa disso, meus irmãos, a Bíblia é o livro dos livros, escrita por estes homens santos, concebida no céu, mas nascida na terra, odiada no inferno, pregada pela igreja, crida pelo mundo, perseguida pelo mundo, mas crida pelos fiéis. Meus irmãos, este livro, a palavra de Deus, deve ser a nossa bússola, a nossa verdade fundamental, aquilo que devemos realmente levar para a vida. É a própria palavra de Deus, que é infalível, inerrante, suficiente, e não há nada mais que eu precise acrescentar a ela
para pregar a igreja, para levar a igreja a Deus, porque ela já tem total substrato, total conhecimento daquilo que Deus queria que nós conhecêssemos para nos levar a Ele. Ela é vencedora e invicta em todas as batalhas, embora muitas vezes e ainda hoje esteja sendo perseguida. Do nosso meio, do meio evangélico, do meio dos pastores, inclusive até da nossa própria denominação, tem se levantado pessoas, pastores de conhecimento difundido aí nas redes sociais, que têm dito que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela não se basta, que ela não é suficiente, que eu preciso atualizar os seus textos para fazer concessões dentro do povo de Deus. Meus irmãos, o que é isso senão uma perseguição ideológica à própria palavra de Deus? A palavra de Deus tem saído intacta, apesar desse ataque constante a ela. Apesar do implacável argumento dos críticos, das fogueiras da intolerância, a palavra de Deus é aquela bigorna que tem quebrado os martelos dos críticos, dos céticos. Os homens perversos se esforçam para destruí-la, para queimá-la. Os homens céticos têm se esforçado para escondê-la, para atacá-la, mas ela tem saído incólume de todas estas investidas. A palavra de Deus se mantém viva e poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus é aquela espada afiada de 2 gumes, que penetra e que faz a divisão entre alma e espírito, junta e medula, e discerne bem os pensamentos e atitudes do coração. E enquanto pregamos a palavra, percebemos que Deus age através do pregador, através da boca do pregador, mas não é o pregador que está falando, é a palavra, e ela discerne os pensamentos e atitudes do coração que estão aí, ouvindo neste momento a palavra. A Bíblia, meus irmãos, é atual, ela é oportuna, é a divina semente, que precisa ser lançada, precisa ser jogada para os solos que muitas vezes são férteis, mas muitas vezes não são férteis, tem espinhos, tem pedregulhos, algumas vezes a semente cai em terra boa, outras vezes não, mas o fato é, ela é a divina semente, independentemente da qualidade do solo que ela vai muitas vezes ser destinada. Por meio dela, meus irmãos, por meio dessa palavra, é que nós somos gerados de novo. A igreja só foi gerada de novo por meio da palavra. Nós só nascemos de novo por causa da pregação da palavra. É por meio dela que nós cremos em Cristo. É por meio da palavra. Nosso pastor prega aqui, dominicalmente, que somos fortalecidos. A palavra é água para os sedentos, como nossos irmãos cantaram nessa noite. É água viva, que restaura o cansado, que dá força ao que não tem nenhum vigor, que se arrasta às vezes para vir para a igreja, mas senta nos bancos para ouvir a palavra e sai daqui fortificado, porque ela é água para o sedento. É dela que recebemos poder espiritual, poder do Espírito Santo para as batalhas da vida, para as batalhas do dia a dia, para vencermos as lutas dentro do nosso próprio casamento, dentro das nossas próprias dificuldades internas. Meus irmãos, a palavra é essa arma de combate, é a espada que ataca, mas ao mesmo tempo é o escudo que protege. É a palavra. É mais preciosa, como dizia o salmista, é mais preciosa e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Meus irmãos, a palavra de Deus é superior em relação ao engano dos impostores que tentam a todo custo destroná-la, tentam a todo custo descredenciá-la, tentam a todo custo menosprezá-la, tentam a todo custo taxar aqueles que acreditam nela de radicais, de antiquados, de quadrados, de pessoas que não têm muita sapiência, muito conhecimento. Meus irmãos, é a palavra que faz e continuará fazendo a diferença. Tenho presenciado, e todo pregador presencia isso todas as vezes que prega. O cantor, o músico, aquele que está à frente da liderança da igreja percebe, se sente humilhado diante do poder desta palavra, quando ele faz uso da palavra, no poder da palavra, para que Deus age através da sua vida. E eu estou falando isso com o pregador, com o pastor,
Algumas vezes ali na Panaí, pastor, igreja. Algumas vezes ali nas sextas-feiras, na Panaí, nesse trabalho que fizemos no ano de 2020 ali, apesar da pandemia. Temos visto Deus fazer coisas maravilhosas e grandiosas. E não precisamos nos socorrer de outros subterfúgios. Não precisamos fazer ou proclamar outro tipo de mensagem. Deus age através da sua pura e simples palavra. Pessoas têm vindo a Cristo, pessoas têm saído das drogas, pessoas têm saído da vida da promiscuidade, da marginalidade, da marginalização, através do poder da pura e simples palavra de Deus que pregamos sextas-feiras ali na Panaí. E não só lá, como em qualquer lugar que alguém se levantar e crer e pregar o que crê, fundamentado nessas verdades, desta palavra, meus irmãos, verá também os frutos disso. Não por causa do seu poder, da sua influência, da sua oratória, ou de qualquer outro dote que a pessoa tenha, ou pense que tem, mas na verdade por causa do puro e simples poder desta palavra. Ela por si só é poderosa, ela por si só faz a diferença. E aqui, meus irmãos, ainda temos a falar para os irmãos que algumas verdades Paulo ainda destaca aqui neste texto. Peço para os irmãos passarem aí. Duas verdades devem ser destacadas aqui em relação à palavra. Primeiro, a origem das Escrituras. Isso mesmo. Primeiro, Paulo destaca aqui a origem das Escrituras. No versículo 16, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, que as Escrituras não são fruto de uma mera lucubração humana. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que as Escrituras são fruto da própria revelação divina. É Deus que revela a sua verdade para o seu povo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura sagrada não provém da descoberta humana, mas do sopro divino. A palavra aqui no grego, theopneustos, soprada. O próprio hálito de Deus veio àqueles homens que escreveram-na, o sopro divino. Então, toda a autoridade das Escrituras depende exclusivamente da sua origem. E a sua origem não é humana, a sua origem é divina. A palavra aqui soprada por Deus, theopneus. É claro que isso não quer dizer que Deus anulou a personalidade dos escritores. Deus anulou a preparação dos escritores. O contexto em que esses escritores tinham diante de si para escreverem os textos sagrados. Uma vez que estes homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo, Deus não anulou, e na realidade Deus usou essa personalidade, Deus usou esse contexto em que eles estavam inseridos para escrever a sua verdade objetiva, segundo informa 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Isso significa, meus irmãos, que as Escrituras surgiram na mente do próprio Deus. Surgiram na mente do próprio Deus, foram comunicadas pela boca de Deus, pelo sopro de Deus, pelo seu Espírito para a vida do seu povo. Essa verdade, meus irmãos, nos ensina que as Escrituras são, no sentido do próprio termo, a própria palavra de Deus, porque Ele as disse. A Bíblia é a própria palavra de Deus, porque Ele as disse, como diziam os profetas do Antigo Testamento, porque a boca do Senhor o disse. Extraímos, irmãos, então, desta verdade. As Escrituras, então, têm origem no próprio Deus. É importante também destacar, contextualizando esse ponto, essa verdade, que toda a Escritura, não apenas parte dela, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando eu falo aqui toda a Escritura, quando Paulo está dizendo aqui toda a Escritura, ele está se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento compõem as Escrituras. Embora os liberais queiram descredenciar com seu ceticismo essa verdade, a verdade é que tanto o Novo quanto o Antigo Testamento têm inspiração, tem inerrância e tem infabilidade da própria palavra, da palavra de Deus. Aqueles que afirmam que as Escrituras que
apenas contém a palavra de Deus, estão, portanto, errados, porque a Bíblia não apenas contém, ela é a própria palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo aí, toda a Escritura é divinamente inspirada. A outra verdade que temos é o propósito das Escrituras. Paulo fala aqui não apenas a origem, mas do propósito delas, nos versículos 15 a 16. Se a origem das Escrituras nos fala de onde ela provém, o texto também fala agora do propósito, para o que ela veio, né? O que ela na verdade pretende. Paulo retrata aqui. Tá aí nós vemos 3 faces desse mesmo propósito. As Escrituras conduzem as pessoas à salvação. Isso é fato. Quando ele diz aí, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Logo, o primeiro propósito das Escrituras é levar as pessoas à salvação. Paulo está dizendo a Timóteo que as sagradas letras, as Escrituras, tornavam-no sábio para a salvação. Logo, meus irmãos, minha querida igreja, a Bíblia é essencialmente um manual de salvação. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. O seu propósito mais alto não é ensinar fatos apenas sobre a salvação. Não é apenas ensinar fatos sobre ciência. A Bíblia não é um livro científico. Não é um livro científico porque a ciência o homem pode descobrir pelos seus próprios experimentos. Mas o objetivo maior, esse primeiro propósito, Paulo nos ensina aqui, que a Bíblia é, na verdade, um livro que nos ensina sobre a própria salvação de Deus em Cristo Jesus. As Escrituras falam sobre a criação, falam sobre a queda, ensinam sobre o juízo de Deus e também sobre o seu amor redentor. A Bíblia é um livro que pode ser considerado, que é considerado como um manual de salvação. Nesta noite, meu querido amigo, meu querido irmão, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, tenho certeza, e você vai sair daqui com esta verdade. A Bíblia, o texto que estamos lendo, o livro que temos aqui como fundamental para a crença da nossa fé, é o manual da sua salvação. Você quer chegar ao céu? Você precisa conhecer este livro. Você quer viver esta vida com a esperança da salvação, olhando para o céu? Você precisa ter fé, precisa acreditar e precisa conhecer este livro. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa salvação, para a tua salvação. O segundo propósito que nós descobrimos aqui nesse texto é que as Escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo. Elas não falam apenas de salvação no sentido genérico, mas anunciam que a salvação se opera por meio de Cristo. É o que diz o versículo 15, parte B. Paulo está dizendo que Timóteo deveria saber as sagradas letras para tornar-se sábio para a salvação, e a parte final do versículo diz: pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia é um manual de salvação, mas é um manual de salvação que se opera por meio de Jesus, por meio de Cristo. É pela fé em Cristo. A salvação é por meio de Cristo. É isso que ele está dizendo. A salvação não se dá por nenhum outro senão por Jesus. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. É o que diz a palavra. E sendo mais profundo ainda, podemos dizer, meus irmãos, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa. Mas é pelo Cristo da promessa. No Antigo Testamento as pessoas são salvas pelo Cristo da história, mas ainda assim pelo Cristo da história. No Antigo Testamento, salvas pelo Cristo da promessa. No Novo Testamento, salvas pelo Cristo da história. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para frente, para o Cristo que havia de vir, e criam na promessa. No Novo Testamento, as pessoas olham para trás, para o Cristo que já veio, e criam no Cristo da história. No Antigo Testamento, as pessoas creram no Cristo da promessa, no Cristo que viria. No Novo Testamento, as pessoas creram no Cristo da história, no Cristo que já veio, que deu a sua vida, que morreu, ressuscitou e vai voltar um dia.
O Novo Testamento, então, irmãos, anuncia a promessa e a preparação da chegada do Messias. Ele veio. O Novo Testamento anuncia que Cristo já veio e voltará. É a sinopse dessas duas grandes partes na Bíblia. Os evangelhos da Bíblia expõem o nascimento, a vida, o ensino, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição e a sua ascensão. Os evangelhos falam de tudo isso. O livro de Atos fala da propagação da igreja, a propagação do evangelho de Cristo, desde Jerusalém até Roma. O livro de Atos dos Apóstolos fala isso. As epístolas apresentam, então, a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando a vida do cristão e a vida da igreja. As epístolas de Paulo falam disso. E, por fim, o livro de Apocalipse traz a consumada vitória de Cristo e da sua igreja, que um dia se dará, certamente acontecerá. Nós vemos então, meus irmãos, dessa rápida sinopse que fizemos aqui, que Cristo é o centro da eternidade. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o Salvador do mundo. Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. A igreja que vai entrar no céu será uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que vence as batalhas do dia a dia é uma igreja cristocêntrica. A igreja que vencerá o Covid é uma igreja cristocêntrica. A igreja que vencerá as perseguições que surgirão e não estão longe, será a igreja cristocêntrica. A igreja fundamentada, balizada na pessoa de Jesus. Meus irmãos, as Escrituras anunciam que a salvação se dá por meio de Jesus e não há outro. E por fim, indo para o encerramento, para o final, as Escrituras, por fim, na linguagem de Paulo, tratam tanto de doutrina quanto de conduta. As Escrituras tratam tanto de doutrina quanto de conduta. Os versículos 16, parte B, 17, Paulo escreve: ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo que o terceiro propósito pelo qual as Escrituras foram reveladas é para que trate de doutrina e trate de conduta. É por isso que nós chegamos à verdade fundamental de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa regra de fé, doutrina, crença, credo e prática, conduta, ética, vida cristã. Paulo fala que as Escrituras foram dadas para essas duas grandes coisas. Isso porque a doutrina não pode estar divorciada da prática. Doutrina divorciada da prática é ortodoxia morta. Doutrina divorciada da prática é ortodoxia morta. Eu tenho uma cabeça boa, eu acredito no verdadeiro, eu sei o que é verdade, mas a minha vida diz totalmente ao contrário do que eu acredito. Isso é ortodoxia morta. A doutrina não pode estar divorciada da prática. O credo e a conduta precisam andar juntos, porque a Bíblia trata dos dois assuntos. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela não trata só, portanto, não trata só de doutrina, porque a Bíblia não é meramente um livro teórico. Não trata só de doutrina, porque a Bíblia não é meramente um livro teórico. E não trata só de prática, porque também ela não é um livro meramente pragmático. Ela trata de doutrina e ela trata de prática. É o que diz esse texto. A Bíblia é o livro dos livros, o nosso manual diário para credo e conduta, fé, verdade e prática, a fim de que nós, o povo de Deus, sejamos habilitados para toda boa obra.
O livro dos livros, então, meus irmãos, nos habilita para estarmos aptos para as boas obras. É impossível, logo é impossível ser aceito por Deus sem conhecer e sem praticar este livro. É a palavra de Deus que nos ensina sobre dízimo. Se nós quisermos ser dizimistas, fiéis. É a palavra de Deus que nos fala sobre o louvor, se quisermos ser aprovados no louvor. É a palavra de Deus que nos ensina sobre como testemunhar. É a palavra de Deus que ensina sobre como administrar. É a palavra de Deus que ensina como o marido deve proceder em relação à sua esposa. É a palavra de Deus que ensina como a esposa deve proceder em relação ao seu marido. É a palavra de Deus que ensina como os filhos devem proceder em relação aos seus pais. Observe, a palavra de Deus é a base, é a fonte, é a sede das verdades, de credo e de conduta do nosso dia a dia, meus irmãos. Não há como viver sem ela. Não há como viver sem observar, sem conhecer este livro. É o único livro que nos habilita a sermos aceitos por Deus em todas as áreas da vida da igreja. Seja no louvor, na adoração, seja na evangelização, no dízimo, na oração, sobre qualquer outro assunto. Casamento, criação de filhos, administração de negócios. A Bíblia fala sobre todos estes assuntos. Não há como, então, meus irmãos, nós temos um relacionamento íntimo com Deus e nos considerarmos aptos para toda boa obra, como diz o texto, se não estivermos vinculados, aliançados, agarrados a este livro. Ele é, sem dúvida nenhuma, o livro dos livros. A palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite, trazida para os irmãos, mais uma vez, não pode ser colocada de escanteio, especialmente no tempo em que vivemos. Especialmente no tempo em que vivemos, em que existem ideologias que se infiltram de forma sorrateira nos nossos arraiais. Ortodoxia morta, experiencialismo intimista, coisas do gênero estão acontecendo no nosso meio para levar o povo de Deus, ou o povo que pelo menos frequenta as igrejas, para longe da verdade absoluta de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, meu querido, para a principal mensagem da palavra de Deus desta noite. A principal mensagem de Deus para esta noite é que ela é um manual de salvação. Como disse no início, ou no meio da mensagem, não é um livro que se presta a confirmar fatos científicos. Se você quer aprender ciência, vai estudar ciência. Embora a Bíblia seja um livro que seus fatos históricos sejam comprovados pela arqueologia e por outras ciências, aquilo que ela diz acaba se confirmando, acaba tendo veracidade científica, veracidade arqueológica, veracidade histórica, mas a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não foi nos dada para isso, a Bíblia foi nos dada para que nós possamos encontrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação está em Cristo Jesus. O manual da salvação está na Bíblia Sagrada, e o único que pode nos levar a Deus é o Senhor Jesus. Não há outro caminho. Ele se disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim.